6h50, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias desta segunda-feira. E agora a gente fala da insegurança das unidades de saúde. Você já viu que frequentemente as unidades básicas são alvo de criminosos. E também que homens armados invadiram pronto-socorro e hospital 28 de agosto para matar um rival. E o hospital e o pronto-socorro João Lúcio não está livre de criminosos. Câmeras de segurança mostram que um homem finge ser médico e furta o celular de uma paciente idosa. As imagens mostram que ele simula atendimento à vítima e tem livre acesso a informações confidenciais de pacientes. A paciente é cadeirante. O falso profissional de saúde chegou a furar o braço da senhora, como se fosse aplicar algum medicamento, e deixou marcas na vítima. Ele se passou como um profissional mesmo da saúde, como se fosse um enfermeiro lá atuante no hospital, entendeu? Ele tomou a iniciativa e os procedimentos que eu acho que cabia a ele achar que sabia fazer, né? E começou a iniciar o processo de medicamento na minha mãe. Tanto é que ele tentou 3 vezes no braço dela e 2 vezes no braço, né? Depois 3 na mão. O filho explica que a intenção do homem, que se passou por funcionário do hospital, era apenas roubar o celular. O caso deixou a família indignada. Durante que ele está lá fazendo o procedimento de medicamentos, e nesse intervalo que ela está nas imagens até olhando para o braço dela, ele olha para trás, tem uma outra pessoa na outra maca, pega o celular, coloca no bolso e se retira de lá e não retorna mais. Eu creio que ele estava ali já há bastante tempo sondando onde ele poderia fazer a ação dele, porque ele estava em outros leitos, estava atendendo outros pacientes que eu observei também. Depois da ação dele, ele estava em outros leitos. Como até eu citei que não tinha como dizer para ele que era ele, não tinha como acusar ele, mas eu suspeitava que era ele, porque o comportamento dele era muito suspeito. A paciente continua assustada, indignada com tudo o que aconteceu dentro do hospital. A gente vai buscar recurso, vai atrás de ajuda, chegar lá, vai ser roubado, ou que Deus defenda, pode até aplicar um veneno na gente. Aí a gente morre, acabou esse trabalho, né? Então só é isso que eu tenho a dizer. Eu não estou fazendo questão pelo aparelho. Mas você acha que tem que ter mais segurança? Agora eu acho que tem que ter segurança, para que acho que tem tanto do soldado ali dentro, para que isso lá dentro que não serve de nada? Né? Então, é melhor deixar como a gente tá andando na rua, que nossa segurança na rua só é aquele lá de cima. A insegurança nos hospitais de Manaus já foi exposta depois que um homem entrou armado no hospital e pronto-socorro 28 de agosto na zona centro-sul da cidade. Agora, ocorrências aqui do Hospital João Lúcio vêm à tona. No dia 11 de novembro de 2018, um homem foi flagrado no corredor do hospital. Ele veste uma camisa branca. Para quem trabalha no hospital, no caso médicos, enfermeiros e funcionários terceirizados, ele é um acompanhante de algum paciente. Para quem é paciente, ele se passa por médico. Ele chega a andar nos corredores levando prontuários até que ele aborda a vítima, uma mulher que estava esperando atendimento. No primeiro momento, ele fala com ela, pergunta o que ela precisa, sai do corredor e depois ele retorna, trazendo um equipamento para fazer a aferição, a medição da pressão dessa paciente. O filho dela estava acompanhando o local, viu esse médico, tem como reconhecer esse homem. Ele faz a medição da pressão, coloca os equipamentos na mesinha do corredor onde a mulher está esperando o atendimento. No fim de tudo, esse homem que se fez passar por médico, que entrou na unidade de saúde sem ninguém ter identificado, ele pega o celular dessa paciente e sai como se nada tivesse acontecido. Esse caso está sendo investigado pelo 9º Distrito Integrado de Polícia. Existem as imagens do circuito interno de segurança, existe o depoimento da vítima, do filho da vítima, né, que viu tudo e que consegue reconhecer esse homem. No entanto, ninguém aqui dentro do hospital e pronto-socorro conhece ele. As pessoas achavam que ele estivesse com algum paciente ou esperando atendimento. Essa é a versão dos funcionários do hospital. Para os pacientes, ele acabava dizendo que era médico e pode ter feito outras vítimas. É por isso que a polícia está divulgando essas imagens, para conseguir qualquer informação desse suspeito que se faz passar por um funcionário da medicina, mas acaba, na verdade,
roubando os pacientes. É possível observar que esse indivíduo aí, ele está todo de roupa branca, né, aparentando se tratar de um médico ou qualquer um outro profissional ali da área de saúde no Hospital João Lúcio, e subtrai celulares, nesse caso específico, um celular de um paciente. Mas esse não é o primeiro relato que nós temos. E que outros casos vocês conseguem identificar? Tem casos que não são só pessoas que se fazem passar por funcionários. Tem casos também que vocês já flagraram lá de funcionários temporários que acabam também roubando, furtando objetos de dentro do hospital? Sim, nesse caso específico que está sendo mostrado, a direção, a gestão do hospital não reconhece esse homem como funcionário do hospital. Mas nós já tivemos outros casos de terceirizados, de contratados que furtaram aparelhos de pacientes, né? Seja durante o atendimento ou enquanto estava internado ou deitado em uma maca. Vale algum tipo de alerta para a população? Vale. Vale o alerta porque é uma situação que você está ali de vulnerabilidade, você está carente, você está no momento de angústia e acaba que você, enquanto você ali está preocupado no seu atendimento, tem outras pessoas ali observando se tem algum aparelho seu à mostra, se a sua bolsa, normalmente mulheres que utilizam bolsas de colo ou bolsa de mão, deixa com certa facilidade, deixam aberta, e os aproveitadores de plantão estão em todos os lugares e nos hospitais não é diferente. Olha, nos meus mais de 10 anos de jornalismo, eu já noticiei muita coisa absurda, mas eu não lembro de uma tão absurda como essa. E não é necessariamente o furto, é o risco à vida que essa senhora aí corre. Se você conhece esse homem que aparece no vídeo, por favor, denuncie. O telefone é 181, você não precisa se identificar, precisa denunciar, e eu vou ter muito prazer em noticiar a prisão desse homem, porque é uma situação extremamente absurda. Imagina só, entrar no hospital público sem nenhuma identificação para furtar pacientes que já estão numa situação extremamente vulnerável ali, e ainda mais ter acesso a partes internas que deveriam ter todo um controle de acesso. E pior ainda, ele tentou o acesso venoso dessa senhora 3 vezes, deixou o braço machucado, poderia ter pego um remédio qualquer, poderia ter tirado a vida dela justamente por tentar fazer essa intervenção enquanto roubava, enquanto furtava o aparelho celular. É uma situação extremamente absurda. Então, se você conhece esse bandido, você pode denunciar a polícia, faça isso, porque é algo que precisa ter um critério, um rigor maior da Secretaria de Saúde. Inclusive, o espaço está aberto aqui a Suzan para que se manifeste a respeito disso, e o Hospital João Lúcio, que funciona na zona leste da cidade. O que acontece normalmente nos hospitais públicos é que a maioria dos profissionais que atua é através de cooperativas médicas. A direção do hospital não tem controle desses profissionais. Quem entra, quem sai, quem tem ali não bate em ponto, não tem um registro. Às vezes, os cooperados trocam ali a escala e nem comunicam a sua supervisão, muito menos a direção do hospital. Então, entra qualquer pessoa ali, é muito fácil entrar, é preciso com urgência ter um controle desses profissionais, porque eles estão lidando diretamente com a vida, e uma situação como essa não pode se repetir. E agora a gente continua falando dos casos da área policial. Um idoso de 78 anos foi morto na noite de sábado dentro de um freezer na casa, e o corpo foi encontrado dentro de um freezer na casa onde ele morava. A casa onde a vítima residia sozinha no bairro Colônia Terra Nova está trancada. Foi aqui que familiares, preocupados com o sumiço do idoso de 78 anos, vieram em busca de informações na noite de sábado e descobriram o crime. A filha dele veio aí, né, e perguntou se a gente tinha visto ele. Aí ela pegou, mandou o vizinho e um amigo dela pular. E quando eles pularam lá, o mau cheiro já estava grande. E quando eles abriram o freezer, ele estava dentro do freezer, todo amarrado. A vítima se chamava Satis Jacó de Souza. O corpo desse idoso foi encontrado dentro de um freezer com os pés e as mãos amarrados. O rosto estava coberto com uma camisa, a boca estava amordaçada. A perícia criminal também constatou um ferimento
de arma branca no peito e sinais de tortura. O que chama a atenção e intriga a polícia é justamente o sistema de segurança que o idoso possuía dentro da residência. As imagens das câmeras serão analisadas para identificar os possíveis suspeitos que passaram por aqui a partir da última quinta-feira, dia em que esse idoso desapareceu. Algumas pessoas que eram mais próximas ao idoso e moram aqui na rua afirmam que ele era acostumado a alugar aquela casa ali de trás para alguns inquilinos e que recentemente alguns venezuelanos chegaram a alugar o lugar, mas foram embora, foram expulsos a pedido do dono da residência da vítima. Uma senhora que também era acostumada a fazer a limpeza do local também foi expulsa por essa vítima e nunca mais foi vista aqui nas redondezas. Na rua onde o idoso morava, o silêncio impera. Poucos vizinhos se arriscam a falar do perfil da vítima. Todo mundo comentava, né, que ele era uma pessoa que se incomodava a cabeça dos outros, falava mal dos outros, essas coisas, né? Durante o trabalho da perícia criminal e da polícia, os familiares acabaram comentando uma informação relevante. O idoso havia falado que sairia na quinta-feira para sacar um alto valor. Só que ele sumiu justamente neste dia. O filho do idoso que entrou na residência disse que apenas o cartão do benefício do pai foi levado. Todos os objetos desse idoso estavam bagunçados. A polícia acredita em latrocínio, roubo seguido de morte. A partir de agora, o próximo passo é descobrir quem assassinou esse idoso e qual foi a motivação desse crime. A empresa responsável por administrar o sistema de estacionamento rotativo do centro de Manaus, a Zona Azul, sofreu um enorme prejuízo na última sexta-feira. Criminosos invadiram a sede, levaram todo o dinheiro e não dispensaram nem mesmo os celulares dos funcionários. Os criminosos chegaram aqui de moto na sexta-feira. Eles estavam armados com pistola e também com um revólver. O alvo deles, um cofre dentro deste prédio, onde funciona a empresa que administra o sistema Zona Azul, que controla o estacionamento no centro da cidade. De acordo com a polícia militar, os homens chegaram no local e já sabiam exatamente o que eles queriam. Eles forçaram os funcionários da empresa que estavam aqui a abrir o cofre da empresa. Dentro do local havia 100 mil reais e essa foi a quantia que os criminosos conseguiram com este crime. Levaram toda essa quantia em dinheiro, mas não pararam por aí. Eles também levaram os pertences dos funcionários, celulares, carteiras e também dinheiro desses trabalhadores. Os dois homens conseguiram fugir do local na moto em que eles chegaram aqui, levando todo o produto roubado e até agora não foram identificados. Em nota, a empresa responsável pelo consórcio que administra o Zona Azul disse que lamentou o que aconteceu e que está prestando todas as informações para a polícia para ajudar nas investigações desse caso. E um policial militar morreu na madrugada de sábado após ser atropelado na Ponta Negra. O PM que estava em serviço tinha acabado de ajudar um motorista que havia se envolvido em um acidente, quando foi atingido por um carro em alta velocidade. Os policiais da 19ª SICOM estavam fazendo o patrulhamento aqui na Avenida Coronel Teixeira, quando eles identificaram que um veículo havia subido o canteiro central da via. Os policiais então resolveram parar para socorrer esse condutor. Quem assumiu a direção do veículo, modelo S10, foi o soldado Kleber Ventilari. Ele conseguiu tirar o veículo do canteiro e trouxe para esse lado aqui da via. Quando o soldado Ventilari, nesse apoio, foi surpreendido por um outro veículo de modelo Peugeot que veio no sentido contrário e pegou o nosso militar de surpresa, infelizmente levando o nosso militar a óbito. O condutor foi identificado como Tomé Mateus, de 21 anos. Ele estava embriagado e vinha em alta velocidade quando atingiu o soldado que morreu na hora. A guarnição policial
que estava próximo ao local, chegou rapidamente, fez a detenção do indivíduo e o apresentou na delegacia, né, no 19º DIP, a autoridade competente, e o mesmo foi flagranteado, né, por direção perigosa, embriaguez ao volante, teor de álcool na corrente sanguínea do indivíduo ali aponta 0,57. Que triste, né? E ontem pela manhã aconteceu o velório e o sepultamento do policial militar Kleber Ricardo Gomes Ventilar. Familiares e os colegas de trabalho puderam dar o último adeus a um trabalhador, pai de família, que morreu enquanto ajudava um cidadão que havia se acidentado. As lágrimas são de uma jovem que acabou de perder um grande exemplo na vida, o próprio pai. Kleber Ricardo Gomes Ventilari era soldado da Polícia Militar. Ele morreu depois de um atropelamento enquanto atendia uma ocorrência. O tio da vítima recebeu a notícia 1 hora depois do acidente e não se conforma com a perda. Esse indivíduo não pode ser solto, ele tem que pagar pelo que ele fez. O crime que ele praticou. Para que vai beber e usar o carro como arma? Vai praticar crime. Está aí o que aconteceu. Que o judiciário tome providências necessárias para que não aconteça isso com outros pais de família, com outras pessoas de bem. Se fosse uma pessoa do mundo errado, fosse um bandido, os direitos humanos estavam aqui para apoiar a família dos bandidos. Como ele não é bandido, é policial, é um cara que, no estrito cumprimento do dever, morreu no estrito cumprimento do dever. Uma pessoa do bem, uma pessoa idônea. Os direitos humanos não aparecem aqui, os políticos dos direitos humanos. Se fosse um bandido, o pai estava aqui procurando dar apoio, dinheiro, fazer tudo. Os direitos humanos só servem para isso no Brasil. O soldado da Polícia Militar que carregava o nome de guerra Ventilari atuou na corporação por mais de 8 anos e era visto pelos colegas de profissão como um policial dedicado e que tinha muito amor pelo que fazia. Na madrugada do sábado, por volta das 4 horas, Kleber estava atendendo uma ocorrência bem próximo à SICOM em que ele atuava, a 19ª Companhia Interativa Comunitária que atende a área da Zona Oeste da capital. Tratava-se de uma ocorrência em que um carro tinha subido o canteiro central de uma avenida. Kleber, então, que era muito dedicado no que fazia, resolveu ajudar o condutor desse veículo. Entrou no carro dele e retirou o veículo do canteiro central. No momento em que ele desceu do carro, foi surpreendido por um outro veículo que passava em alta velocidade e acabou atropelando o PM. Kleber, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo que atropelou o policial militar já foi identificado, inclusive teve a prisão preventiva decretada durante a audiência de custódia na tarde desse sábado. Infelizmente, essa prisão não é o suficiente para os familiares. Kleber deixa agora a esposa e 2 filhas, uma adolescente de 16 anos e uma menina que era considerada o xodó do pai, de apenas 12 anos. O policial militar foi velado em uma funerária no bairro Cachoeirinha. De lá, o corpo seguiu em cortejo fúnebre para o cemitério Parque Tarumã, onde recebeu as últimas homenagens. Ele dizia que queria ser policial, era tudo que ele queria. E lutou, conseguiu, tentando a última vez do concurso, passou e conseguiu ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho. É um exemplar para a família Ventilari. Ele honrou esse nome que ele tinha e ele não tem pai. O pai dele, ele honrou esse nome. A gente lamenta muito aí pela morte do Ventilari, se solidariza com a família, né, esse policial militar que morreu de uma forma heróica e cobra mais uma vez rigor no tipo da legislação propriamente, né? Porque enquanto as pessoas continuarem bebendo, tirando a vida das pessoas no volante e nada acontecer, situações como essa, pais de família como o Ventilari vão continuar morrendo enquanto não houver um rigor maior nesse tipo de situação, né? E é preciso que as pessoas tenham consciência, né? Tem tanta forma hoje de sair e voltar para casa depois de ingerir bebida alcoólica e não precisar usar o carro, não precisar dirigir. Só falta consciência mesmo e levar em consideração que são pessoas que estão ali, como o Ventilari, trabalhando para ajudar outras que acabam perdendo a vida por conta de irresponsabilidade alheia. E
E mais um acidente na Avenida Coronel Teixeira, na estrada da Ponta Negra. E dessa vez envolve o secretário extraordinário do governo do estado, o coronel Walter Cruz. Quem tem os detalhes ao vivo é o Fred Rocha, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Fred. Essa situação aí do acidente que aconteceu na Ponta Negra, qual é o estado de saúde do secretário e qual a versão oficial que foi dada em relação a esse acidente? Adriane, o secretário extraordinário, coronel Walter Cruz, sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido no Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, acabou socorrido pela APM e levado lá para o hospital. O coronel explicou que o carro dele perdeu o controle e atingiu um poste porque o veículo aquaplanou, o que significa dizer que os pneus deslizaram sobre a água e por isso aconteceu o acidente. Foi a versão contada, então, para a Polícia Militar, que depois, por meio da assessoria, trouxe esta informação. Ainda segundo a APM, o coronel não estava em alta velocidade e ele também não havia ingerido bebida alcoólica. No entanto, não há informação se ele se submeteu ao teste de bafômetro para comprovar este fato. Ainda a assessoria, este acidente aconteceu na madrugada do último domingo, por volta das 3 horas da manhã. Ele estava a caminho de um compromisso social, assim classificou a assessoria da Polícia Militar. Adriano. Tá certo, Fred. Agora vamos falar de homicídios que aconteceram nessa madrugada, né? Pelo menos 2 casos foram registrados, um deles lá no Tancredo Neves. Já se sabe quem é essa vítima? Olha, exatamente. Quem morreu lá no Tancredo Neves, na zona leste da cidade, foi o Wellington Araújo dos Santos, de 31 anos. O principal suspeito de cometer o crime é um amigo dele, pelo menos assim se dizia, o Cristiano Ambrósio da Silva, conhecido como o Sarita. Ele acabou desferindo um golpe de faca contra o Wellington. Esse crime aconteceu na madrugada do último domingo, depois de uma briga, mas por enquanto ainda não se sabe a motivação. O Cristiano, que é o suspeito de cometer este assassinato, inclusive já foi preso pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e agora esse caso vai ser investigado. Essa não foi a única morte, também um outro assassinato foi registrado no Petrópolis, na zona sul da cidade. A vítima foi Gabriel Bentes Maciel, de 24 anos. Ele foi morto ali pelas ruas do bairro, também durante a madrugada. Ele estava passando em via pública quando foi surpreendido por 3 homens que se aproximaram dele. Ao perceber a aproximação do trio, ele ainda tentou fugir, no entanto, ele recebeu um tiro no ombro e por isso não conseguiu continuar esta fuga. A partir disso, ele foi golpeado com faca e aí não resistiu aos ferimentos. Segundo informações levantadas pela polícia, o Gabriel vendia entorpecentes ali naquela área da cidade e também estaria devendo um traficante. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E depois do intervalo tem esporte aqui no Manhã no Ar. Nesse fim de semana teve o Rio Negro Challenge e uma das provas mais aguardadas pelos atletas, a travessia Almirante Tamandaré. E a gente vai trazer também para você os detalhes de como foi o Super Bazar da Cris, um grande sucesso. Eu volto em instantes, não saia daí.